Diz assim a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, em Efésios 3, 14 ao 21, que diz assim: oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias nos céus e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que dá a riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerce no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Queridos, nós queremos tratar com a igreja mais em forma de estudo sobre as marcas de uma igreja revitalizada. O que é revitalizar, Primeiro, é importante a gente tratar sobre isso. Revitalizar é voltar a ter vida, é cheia de vida. É uma igreja viva que tem na sua essência. Na verdade, nós do projeto Obedecer precisamos estar revitalizados no Senhor. Estamos recebendo muitas pessoas, por decisão a Cristo Jesus, e essas pessoas que antes viviam, estavam sem vida, sem Cristo, ao conhecer a vida que é Cristo, foram revitalizadas. E nós, crentes em Cristo Jesus há muito tempo, precisamos constantemente de revitalização. Precisamos constantemente nos revitalizar, encher-nos de vida, reencher-nos de vida. Então, hoje nós vamos conversar sobre as marcas de uma igreja revitalizada. E aí, amado, a igreja revitalizada é essencial que ela tenha membros revitalizados. Não é possível uma igreja revitalizada com membros sem vida. Não é possível uma igreja cheia de vida com membros sem vida, porque na verdade a igreja somos nós. A igreja sou eu sou a igreja. Você é a igreja. Logo, se eu tenho vida, eu sou revitalizado. Se eu não tenho vida, a igreja que sou eu é uma igreja morta. Então nós precisamos tratar disso nesta noite. Passa para mim, minha querida Laís. A igreja de Éfeso foi convidada pelo Senhor a dar início ao processo de revitalização. E este convite é extensivo hoje às nossas comunidades também. O que acontece? Quando Paulo escreve aos Éfesos, ele estava chamando a igreja para uma revitalização. A igreja tinha perdido o primeiro amor, e agora o apóstolo convidava ela para voltar a ser cheia de vida no Senhor, a ser conduzida pelo Espírito do Senhor. E toda a igreja, amado, na terra, ela precisa ser revitalizada, ela precisa ter a vida do Senhor, ela precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Porque se a igreja, ela não tiver a ação do Espírito Santo em si, ela é um grupo de autoajuda. Ela é um grupo de autoajuda, assim como é os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, assim como são alguns grupos de casais, grupo de famílias, assim como são os grupos hoje dos viciados
é na internet. É um grupo de autoajuda. Deixa eu falar com você, a igreja não deixa de ser. Não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Talvez seja criticado lá na página. Mas a igreja também é um grupo de autoajuda. Mas ela não é só um grupo de autoajuda. Ela, além de ser um grupo de autoajuda, um ajuda o outro, ela é um grupo de ajuda do alto. Entendeu? Além de ser um grupo de autoajuda, um ajuda o outro, ela é um grupo de ajuda do alto. Que a nossa ajuda especial, ela vem do alto, ela vem de Deus. Mas ela também deve ser um grupo de pessoas que ajudam a outra. Afinal de contas, nós somos uma família. E para sermos uma família, precisamos ajudar uns aos outros. Falando nisso, amanhã às 6 horas da manhã eu preciso levar o Sandro ao médico. O Sandro não está andando, preciso de uma companhia, de um diácono, de alguém que possa me acompanhar nessa tarefa. Nessa semana eu fui com o Danielzinho, segunda-feira estava de folga, foi comigo, mas amanhã ele está trabalhando, não pode ir. E eu levei o Sandro, já tendo que pegar no colo, para botar no carro, tirar no colo, né? Então eu preciso que alguém vá comigo. Então nós somos uma igreja que ajudamos, né, as pessoas como nós ajudamos lá a irmã Edna e o Sandro. Então, amados, essa era a questão que vivia a igreja de Éfeso. E agora, servo do Senhor chama eles para uma revitalização, para serem cheios de vida. E nós também precisamos nos revitalizar todos os dias. Nós também precisamos estar cheios de vida no Senhor. Esse é o objetivo desse estudo, despertar a igreja para adquirir e tornar evidentes as marcas da revitalização. Nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo apresenta as marcas que autentificam a revitalização da igreja, né? Então nós vamos tratar disso hoje. Unidade produzida pelo Espírito Santo. Essa unidade produzida pelo Espírito Santo tem que ser uma marca da igreja. Nós não estamos na igreja para viver uma carreira solo. Nós não estamos na igreja para viver em brigas. Nós não estamos na igreja para viver independentes. Porque se quiséssemos viver uma vida independente, nós não estaríamos na igreja. Que a igreja é uma família de pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos ideais, e eu e você precisamos ter esses ideais. Unidade gerada pelo Espírito Santo. Não é. Você tem que pensar igual a mim. Você não precisa pensar igual a mim. Mas você precisa ter os mesmos ideais que eu. Precisamos ter os mesmos ideais. Precisamos estar na mesma direção. Precisamos estar andando no mesmo risco, no mesmo norte, na mesma condução. Precisamos estar andando na mesma direção. Porque se não estivermos andando na mesma direção, alguém não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Se não está andando na mesma direção, porque você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, alguém está sendo, ou eu ou você. Se o pastor, se a liderança da igreja, os presbíteros, se os líderes de célula, se os diáconos, se nós temos uma visão, e a igreja quer caminhar em outra visão, alguém não está caminhando na visão do Espírito Santo. Ou o pastor, ou quem não quer caminhar. Então nós precisamos ter unidade. Volta para mim, Laís, o texto para eu não me perder. Nós precisamos ter essa unidade produzida pelo Espírito Santo. Precisamos ter a unidade na palavra de Deus. Precisamos ter o mesmo ideal. A gente tem falado aqui, mas a gente precisa de crescimento, a igreja aqui precisa de crescimento. Já falei com a igreja há algum tempo que uma das funções da igreja na terra é congregar os santos, mas é também expandir o reino. A igreja tem 3 propósitos na terra: adorar a Deus, congregar os santos e expandir o reino. Então, se você não está na extensão de expandir o reino, você precisa ter cuidado, porque de repente você não está na visão do Espírito Santo de Deus.
E aqui na nossa igreja, para expandir o reino, a gente tem uma estratégia, amados. A gente tem uma estratégia na nossa igreja para expandir o reino. E a nossa estratégia para expandir o reino é uma igreja na visão celular. É uma igreja que ela não se reúne só nas casas, mas ela se reúne só na igreja, ela se reúne na igreja. Ela é um avião de 2 asas. É um pássaro de 2 asas. Porque um avião de uma asa só não voa. Um pássaro de uma asa só não voa. Mas a nossa igreja, ela tem a visão de caminhar nas células. E essa igreja, na visão celular, ela quer caminhar na direção do Espírito Santo. É uma igreja que o evangelismo é constante. Alguém que estava saindo da nossa igreja me procurou e falou assim: pastor, me responde uma coisa. Se eu sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E pronto. Qual é o projeto de evangelismo desta igreja, pastor? Aí você não sabe? Não, pastor. Nós não temos um projeto de evangelismo. Falei, menina, você tem que ir mesmo. Que a nossa igreja, ela vive evangelismo 24 horas. Os nossos líderes são treinados e treinam os seus liderados a trazer pessoas para a célula, para casa, para receber um abraço, receber um cuidado, serem discipulados, serem inseridos na igreja de Cristo e avançar. Então, a nossa igreja respira evangelismo. A nossa igreja respira missões. Uma igreja em célula é uma igreja assim, que anda numa unidade produzida pelo Espírito Santo. Passa para mim. Essa atitude é um fator que identifica a consciência da obra de revitalização. Suas evidências atestam isso, pois se manifestam através das seguintes atitudes: paciência motivada pelo amor. Nossa, essa imagem é linda demais, né? Eu amo essa imagem. Os versos, capítulo 4, verso 1 a 6, né, que a gente não leu, vai falar sobre essa paciência motivada pelo amor. Amados, nós precisamos ser pacientes. Paciência é o atributo da pessoa pacífica. Nós precisamos ser promotores de paz. Nós precisamos conduzir a igreja em paz. Precisamos viver em paz uns com os outros. Precisamos ter essa paciência, esse fruto do Espírito. Precisamos ser pacientes. Tem um hino do Inário Novo Cântico, que foi usado pela gente muito tempo na igreja presbiteriana. E aí o hino diz assim: com paciência olhamos o erro do irmão. E aí a gente, fazendo parte da comissão lá no Supremo Concílio, a gente dizia, está errado. A gente não pode olhar com paciência o erro do irmão, não. A gente tem que olhar com paciência o irmão que errou. O erro é sempre erro. Mas o irmão que errou, a gente tem que ser paciente. A gente tem que estender a mão. Ah, pastor, mas eu já fiz isso 10 vezes. Aí o Senhor disse para Pedro assim: quantas vezes você deve perdoar o seu irmão que errou? 7 vezes? E ele disse: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para a igreja viver os frutos da revitalização, a igreja precisa tratar uns aos outros com parcimônia, com paciência e com amor. O amor motiva a gente a ser paciente. O amor motiva a gente a andar 1 milha. A palavra de Deus diz assim para nós: ó, se o teu inimigo obrigar a andar 1 milha com ele, ande 2. 1 milha é obrigação. A 2ª milha é a milha do amor. Então, uma igreja revitalizada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que quer crescer, uma igreja que sonha em crescer, ela precisa tratar as pessoas com amor, que é movido pela paciência, ou com a paciência, que é motivada pelo amor.
Precisamos amar uns aos outros, amar os perdidos. Nós dizemos aqui que a nossa igreja é a igreja dos excluídos. Mas para trazer os excluídos a gente precisa amar. A gente precisa cuidar. A gente precisa zelar. A gente precisa ter paciência e amor por essa pessoa. Passa para mim, Laizinha. Uma igreja revitalizada, irmãos, ela tem um esforço em prol da unidade. Ela precisa ter um esforço em prol da unidade. A gente sabe que a gente é uma equipe. Nós somos uma equipe. E como equipe, a gente não pode fazer corpo mole. Por exemplo, uma equipe de futebol. Se o goleiro leva o gol, a equipe toda perde. Se o atacante não faz o gol, a equipe não chega à vitória. Se o zagueiro não marca, a defesa vai ser vazada. Então, a gente precisa ter um esforço em prol da unidade. A dor do meu irmão é minha dor. O sofrimento do meu irmão é meu sofrimento. A gente precisa entender que na igreja é igual na família, amados. Tem muitos casais que vivem se pegando, né? Vivem se degradando. Parecem até que estão jogando ping-pong. Né? Porque o ping-pong é o seguinte: eu ganho quando o outro erra. Você tem que jogar uma bola quadrada para o indivíduo não pegar. Porque se você jogar uma bola muito redonda, ele vai dar-lhe uma raquetada e vai fazer o ponto. O ponto do outro é quando você erra. Mas isso na igreja, isso na família. A igreja é um jogo de frescobol. Aquilo que você joga na praia, 2 raquetes, uma bolinha, igual ping-pong. Bolinha maior, raquete maior. Mas você ganha quando o outro acerta. Você é vencedor quando o outro ganha. Para ganhar, os dois têm que acertar. Isso é na igreja. Isso é na igreja. Isso é a vida de uma igreja em célula. Né? Eu não quero que a minha célula cresça mais que a outra. Eu quero que a minha célula cresça muito, mas quero que a outra cresça também. Eu quero que a minha célula batize muitas pessoas no dia 6 de dezembro, mas quero que a sua célula batize, se possível, mais do que a minha. E aí, eu trabalho em prol da unidade. Eu não prejudico o trabalho do outro. Eu não reclamo do trabalho do outro. Quando o outro vence, eu fico contente. Quando o outro cresce, eu fico contente. Se o outro crescer, né, eu vou ficar contente. Se eu crescer, ele vai ficar contente. Então, é trabalhar em prol da unidade. A igreja de Cristo precisa trabalhar em prol da unidade, amados. Nós não estamos num jogo de ping-pong. Nós estamos num frescobol. E quando nós acertamos, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja alcança muitos membros do Senhor, como nós temos alcançado aqui na nossa região. Passa para mim. Terceira marca. Submissão a Deus. Submissão a Deus. Uma igreja revitalizada, ela tem submissão a Deus. Amados, deixa eu falar um negócio para você. Quando você é submisso a Deus, você é submisso ao seu líder de célula, você é submisso ao seu pastor, você é submisso ao seu presbítero, você é submisso ao seu diácono, você é submisso às autoridades constituídas sobre a tua vida. Quando você é submisso a Deus, você é submisso a todo mundo. A mulher que é submissa a Deus, ela é submissa ao marido. Isso aí dá uma encrenca, gente. A mulher tem que ser submissa nesse tempo. Submissão é estar debaixo da mesma missão. E quando nós temos submissão a Deus, nós somos submissos às autoridades, amados, que Deus levanta sobre a nossa vida. Que Deus levanta sobre a nossa vida. Nós somos uma igreja em células. Nós não somos uma igreja com células. Nós somos uma igreja em células. Nós temos líderes sobre a nossa vida. E nós estamos formando ainda mais líderes. Mais líderes.
No próximo domingo vão ser formados aqui mais 12 líderes que concluíram a escola de líder agora na segunda-feira passada. E vão ser diplomados no próximo domingo a líderes de célula, que fizeram o curso de liderança e que agora vão poder abrir suas células. Então nós precisamos ter submissão a Deus. Precisamos ter princípios de submissão. Ser submisso ao pastor, às autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Porque se nós não somos submissos às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, nós não somos submissos a Deus. A palavra de Deus diz que toda autoridade vem de Deus. Ainda mais toda autoridade na casa de Deus. Toda autoridade na obra de Deus. Ela vem de Deus. E nós fomos colocados nesta submissão. Nós estamos debaixo desta submissão. Submisso a Deus. Né? O pastor dos pastores. Submisso ao pastor que Deus colocou sobre a sua igreja, aos líderes que Deus colocou sobre a sua célula, aos presbíteros, ao diácono, a toda a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Porque quando nós formos submissos a Deus, nós não teremos problema algum de ser submisso às outras pessoas, às outras autoridades que Deus instituiu sobre nós. Então, que nós possamos, passa para mim, acho que acabou, né? Que nós possamos, amados, nesse tempo, entender que nós precisamos de revitalização. E uma igreja revitalizada, ela tem marcas. Ela tem marcas. Ah, porque a minha igreja é muito boa, é muito revitalizada, mas não tem nenhuma submissão. E a submissão, ela engloba um monte de coisa, né? Ela engloba, por exemplo, reverência. Nós temos tido muita falta de reverência nos nossos cultos. Pessoas andando de um lado para o outro. Levanta toda hora para ir no banheiro. Né? Outro dia eu ouvi alguém dizer que se você bebesse água em casa, igual você bebe na igreja, você nunca ia ter um problema de rins na sua vida. Porque sentou aqui, dá vontade no banheiro beber água. Dá vontade no bebedouro beber água, dá vontade de ir no banheiro, perdão. Então, amados, nós precisamos ter reverência na casa do Senhor. Uma igreja reavivada, ela tem sede pela palavra. E ela vai sentar ali, vai estar aguçada ali, ó, ouvidos bem aguçados, esperando a mensagem, se envolvendo na adoração. Você não vem na igreja não, gente. Você não vem ao culto não. Ah, hoje eu vou no culto. Você não vai no culto coisa nenhuma. Se você é servo do Senhor, você vem cultuar. O culto é teu. Se você está vindo ao culto, você está errado. Você tem que vir cultuar. Eu estou indo cultuar. O culto é teu. E é para Deus. Então, uma igreja revitalizada, ela tem submissão. Uma igreja revitalizada, ela tem o esforço mútuo. Né? O esforço em prol da unidade. E cada um dá sua parcela para que a coisa chegue lá. Cada um dá sua participação para que a coisa funcione. Quando acontece algum erro, todo mundo tem que ficar triste. Portanto, precisamos ser uma igreja revitalizada. E que nós possamos guardar essas marcas de uma igreja revitalizada. Igreja revitalizada, amados, não é aquela que sapateia no poder. Ela pode até sapatear no poder, mas sapatear no poder não é marca de uma igreja reavivada. A igreja cheia ou revitalizada não é aquela igreja que está botando pelo ladrão. Ela pode até estar muito cheia por causa da presença de Deus nela, mas não é marca. Às vezes a igreja enche quando você traz um cantor, quando você traz uma pessoa, um pregador eloquente, e ela pode estar assim, não ser cheia do Espírito Santo. É lógico que uma igreja avivada ela também é cheia, como a nossa igreja é. Hoje nós estamos numa quarta-feira, em plena pandemia, nós temos mais de 60, 70 pessoas na igreja. Então, não é marca, isso não é marca de revitalização, mas marca de revitalização. É uma igreja que é submissa a Deus e a sua vontade, é uma igreja que zela pela palavra de Deus, é uma igreja que tem unidade, é uma igreja que tem amor. Essa igreja, ela tem as marcas do Espírito Santo de Deus. Que você possa ser essa igreja,
que a igreja é você. Faça da sua igreja a igreja dos seus sonhos. Tem amor. Tem amor que gera a paciência. Tenha disposição para trabalhar pela unidade de todos. E seja submisso ao nosso Deus e às autoridades que Ele instituiu na nossa igreja. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Que possamos ser cheios de Deus. Quero te pedir que você, quando vier ao culto, traz uma caneta, pode riscar a sua Bíblia mesmo. Eu não gosto de riscar a Bíblia. Traz um caderninho para você anotar assim, os estudos e você depois fazer a sua devocional, fazer o seu aprendizado em casa, consultando aquilo que o pastor falou. A palavra de Deus diz que o povo bereano, os bereanos, ele chegava em casa, ele consultava aquilo que era pregado. Nós possamos ser assim, bereanos, e consultarmos aquilo que foi falado, aquilo que foi explicado na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que sejamos uma igreja cheia de Deus nesta terra.